Boa noite, graça e paz. Com que coração você chegou aqui? Espero que tenha sido com o coração de adorador, de adoradora, cheio de gratidão. A igreja é do Senhor Jesus, a gente sabe disso. É dele porque a Bíblia diz que ele a comprou com o seu precioso sangue. Então, se a igreja é dele, e hoje é o aniversário, todas as homenagens e os parabéns e as honras, as glórias, os louvores e os aplausos são para aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Amém? É com esse coração que eu estou aqui, que eu cheguei aqui, e você também, e vamos ficar até amanhã, após o terceiro e último culto de ação de graças pelos 81 anos de aniversário de existência da Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. Sabemos que outras pessoas vão chegar, mas nós já chegamos e estamos no horário. Vamos ficar em pé. Já tem alguns anos que, quando posso, eu gosto de começar cultos de aniversário da igreja dizendo que 1000 vezes, 1000 louvores, rendamos a Jesus, que dá mais alta glória, desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Por isso nós estamos aqui, e por isso Ele é bendito Salvador. Hino 244 de Salmos e Hinos, vamos cantar. Isaías, Lucimar, Ana Paula ao piano. Cantemos bem alegres e bem animados e com o coração muito cheio de gratidão. 1000 vezes, 1000 louvores.
Amém. Amém. O Salmo de número 100. Vamos atender ao convite da palavra de Deus que diz: salmodiai ao Senhor. E o Salmo de número 100 é o texto que nós escolhemos para a gente colocar em prática esse convite do salmista: salmodiai ao Senhor. São 5 versículos e nós vamos ler juntos esses 5 versículos do Salmo de número 100. Leiamos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O verso de número 4 diz como nós temos que entrar. Pelas portas deles são as portas do templo, com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Exatamente o que nós estamos fazendo. E por estarmos fazendo o que Ele pede que nós façamos, Ele quer te abençoar. Ele quer nos abençoar nessa noite, nessa hora. Você quer orar comigo? Bendito Deus e Pai, muito mais do que 1000 vezes, 1000 louvores, nós rendemos a Jesus, que da mais alta glória Ele desceu até a cruz. Obrigado pela sua imensa graça, pelo seu incomparável amor. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Louvado seja o teu nome. O Senhor comprou a igreja pelo seu precioso sangue. E é o nome de Jesus que nós queremos exaltar. Nós não queremos exaltar os 81 anos, nós queremos exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. É isso que está no nosso coração. Estamos aqui para exaltar o teu nome, para exaltar a tua palavra, que a igreja seja edificada e que pessoas sejam evangelizadas. Toma cada ato, cada momento, cada palavra, pensamento, sentimento desse culto nas tuas mãos. É para a tua glória, Senhor. Exatamente como o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graças. Assim oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Pela graça de Deus, eu percebi que já há alguns meses e semanas e dias, a expectativa era recíproca, tanto de nós e dos nossos convidados em recebermos o coro Mensageiros da Paz, da Igreja Memorial Batista de Brasília, quanto eles de estarem aqui entre nós. Uma grande honra, um grande prazer. Não sei se alguém quer fazer uso da palavra. Silas ou Rosana, Silas presidente, Rosana regente, vocês são muito bem-vindos ao nosso meio. Em 2014, eu estive lá naquele encontro de quartetos, e a gente tem sempre esse contato por causa do Isaías e de outras pessoas que... Ontem à noite, estava num grupo de estudo bíblico e quando mencionamos o nome de alguém para orar, aí a Loertina falou: vamos orar pelo tio fulano. Então tem ligações aqui das igrejas, das pessoas. Então, esse é o momento de vocês. Quem for fazer uso da palavra, sejam muito bem-vindos.
Obrigado, querida igreja, por nos receber, por nos fazer esse convite. Para nós é uma alegria, é um prazer de estar aqui, comemorando esses 81 anos de aniversário da igreja. 81 anos não é pouca coisa não, é muita. E nós estamos juntos aqui para louvar ao Senhor. Nós estamos aqui para dizer o quanto que Deus é bom. Obrigado, igreja, obrigado por tanto carinho. Nós estamos com os nossos corações alegres, felizes de podermos estar participando, fazendo parte da história desta igreja. A Deus toda a honra, toda a glória, o nosso muito obrigado.
Podem aplaudir. Belíssimo. Quais seriam as características de uma igreja irresistível? Quais seriam as características de uma igreja que arranca aplausos do céu? Esse é o título e o subtítulo de um livro escrito pelo pastor Wayne Cordeiro, que há muitos anos pastoreia uma igreja no Havaí, nos Estados Unidos. Ele disse que é uma igreja que vive de forma tal que atrai sobre si as bênçãos de Deus. Uma igreja que recebe a mão de Deus sobre ela. Não é perfeita, mas está o tempo todo tomando posição para agradar a Deus. É um povo que alinha com muito cuidado, zelo e dedicação com o coração os princípios do reino de Deus, de modo que Deus se agrada desse povo. Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isso ensina claramente uma verdade. Quando nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. E esse versículo fala em favor do compromisso, da santidade e da contrição. Quando praticamos essa verdade, a retidão de Deus é estendida e imputada a nós. Como você imagina uma igreja irresistível, uma igreja que Deus ama abençoar e consegue usar de maneiras incríveis? O que passa pela sua mente? Eu penso que nessa igreja você cresce espiritualmente, você testemunha um forte senso de missão, você deseja ir a essa igreja toda semana, você quer investir nessa igreja a longo prazo, você conta aos outros sobre essa igreja, você tem uma visão correta dessa igreja, sabendo que ela é um modelo de crescimento e não de perfeição. Você é desafiado a uma transformação nessa igreja. Conta-se a história de um viajante que ouviu falar sobre um avivamento que estava acontecendo no país de Gales, nos anos 1904 a 1906. Habitantes de vários países estavam indo visitar a cidadezinha de Lughor. Quando o trem parou, o viajante curioso perguntou a um operário: o que eu faço para ir e para chegar até a igreja
em que Evan Roberts está pregando, onde está acontecendo um avivamento. E o homem respondeu: é fácil, é só o senhor começar a andar, e a presença de Deus o levará até a essa igreja. Existe algo de irresistível na presença e ação de Deus. Ninguém precisa nos ver, mas todo mundo tem a necessidade de ver a Jesus, o aniversariante dessa noite. Amém? Vamos cantar um pouco mais. Lucimar, Ministério de Louvor. Antes do último cântico, nesses dias nós temos levantado uma oferta especial em favor do aniversário da igreja, o nosso presente para ela. Eu estou falando que nós estamos avisando e algumas pessoas podem ter trazido. Os visitantes não se sintam constrangidos. Se você deseja trazer uma oferta para o aniversário da igreja, é antes do último cântico, tá, Lucimar? E você pode depositar ali no gasofilácio. Mas agora, vamos exaltar aquele que é digno de receber esse louvor, honra e glória. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. 81 anos de graça, de louvor, de adoração, de gratidão. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, porque só Ele é digno do nosso louvor. Só Ele é digno. Amém? De ser adorado, de ser exaltado para sempre. No início, digno, tu és digno, ó Deus supremo, Salvador. De ser adorado, de ser exaltado para sempre. Tu és digno, digno para todo sempre. Tua glória enche a terra, transborda todo o meu ser. Tu és digno, tu és digno pra todo sempre. Tua glória enche a terra, transborda todo o meu ser. Do início, digno, tu és digno, ó Deus supremo, Salvador. Seu coração digno de ser adorado em Jesus, de ser exaltado para sempre. Tu és digno, tu és digno, digno, digno para todo ser.
o nosso louvor. Enche a terra, enche os nossos corações. Amém, Jesus. Transborda todo o meu ser. Transborda todo o meu ser. Transborda, Jesus. Transborda todo o meu ser. Reina em mim. Vamos chamar o nosso Senhor para estar nos nossos corações. Amém? Reinando. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e todo o sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. De tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Esse é o nosso último cântico. Aquela pessoa que sentiu o desejo de estar ofertando, pode ficar à vontade, vir até o altar se filar. Reduzis com sangue tudo que sou, de gratos louvores transforma o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus. Cantarei com
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Amém. Podem assentar. Que bênção. A gente orou para que tudo isso suba como um aroma suave e agradável a Deus. Amém. Crianças até 11 anos. Temos aqui crianças até 11 anos. Por favor, ou sejam trazidas em um culto infantil para crianças até 11 anos. Podem vir. Tia Mayla já está aqui. Pode vir. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Algumas estão chegando. Crianças até 11 anos. Outras estão voltando. Tudo bem. Vamos ser levados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas crianças diante de Ti. Pedimos a Tua bênção para que agora também sejam edificadas com Tua palavra. Usa a vida das professoras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem devagarzinho, pode sair por aquela porta ali à direita. Vamos ouvir mais uma vez o coro Mensageiros da Paz.
Aleluia. Tive o privilégio de conhecer o pastor Leandro Peixoto em São José dos Campos. Embora ele seja de Goiânia, na época ele estava pastoreando a Igreja Batista Central em Campinas, São Paulo, e foi a São José para pregar no encontro dos pastores, do Conselho de Pastores da cidade. O pastor Barnett o levou, e aí eu vim para cá e ele veio para a igreja, segunda igreja batista de Goiânia, que é tão conhecida pelo pastor Arildo Mota, que trabalhou aqui na igreja há alguns anos e agora ele é o pastor titular. Juntamente com ele está a Cristiane, a sua esposa, gostaria que ela ficasse em pé. Samuel e a Isabela. A Isabela está nos 11 para baixo. Tá bom. Muito prazer, minha irmã, e sejam muito bem-vindos. Depois ele vai apresentar se tem mais alguém. E ele atendeu prontamente o nosso convite para ser o mensageiro da palavra de Deus nesse culto de abertura dos 81 anos desta igreja. Pastor Leandro, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Você está em casa. Boa noite, povo de Deus. Saúdo a todos vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês nesta ocasião tão especial. Minha esposa e eu nos conhecemos aqui em Goiânia, somos os dois daqui. Eu estudei no Seminário Teológico Batista aqui em Goiânia e no último ano eu recebi uma bolsa de estudos e ela e eu fomos para os Estados Unidos, onde lá 4 anos nós fizemos mestrado, ela em aconselhamento bíblico e eu em línguas bíblicas. Depois de 4 anos nos Estados Unidos, eu fui pastorear a Igreja Batista Central em Campinas e lá nós ficamos por 13 anos. Segunda Igreja Batista em Goiânia é nossa igreja mãe, é minha igreja mãe. Aqui eu fui batizado, consagrado ao ministério, lá eu me casei, eles me enviaram para o seminário, e quando eles então nos fizeram o convite ano passado, nós entendemos que era o momento de voltar para cá e servir o nosso povo, servir a nossa cidade, e eu estou muito alegre, muito feliz em estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês nesta ocasião especial. A Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia está em festa. Neste final de semana, nós estamos celebrando os seus históricos 81 anos de existência. Eu não sei se a maioria sabe, mas quando esta igreja chegou a Goiânia, Goiânia ainda não tinha 2 anos completos de existência. A pedra fundamental da cidade de Goiânia foi lançada aos 23 de outubro de 1933. E a Igreja Cristã Evangélica Central aqui chegou em 8 de setembro de 35, se minhas pesquisas não estão enganadas. Então, esta igreja orgulha-nos por tão cedo marcar a nossa história como a primeira instituição evangélica a ser instalada
nesta nova capital de Goiás, a cidade de Goiânia. 1935 foi o ano em que nasceu a Cristã Evangélica, aqui em Goiânia. 1935 não foi um ano comum. O mundo em que nasceu esta igreja, ele estava vivendo um período de falsa paz. Era um período entre as duas maiores guerras mundiais. Havia encerrado a Primeira Guerra Mundial em 1918. E em 1939 começaria a Segunda Grande Guerra. Com o final da Primeira Guerra Mundial, vejam bem, surgiu o Tratado de Versalhes, em 1919. Dentre tantas coisas, o que ficou estabelecido foi que a Alemanha nazista não podia ter uma força aérea, por razões óbvias. Só que um sujeito chamado Hermann Göring, ele foi contratado para comandar a ultramoderna força aérea da Alemanha nazista, que foi organizada secretamente em fevereiro de 1935, no ano em que nasceu esta igreja, portanto. 4 anos depois, explodiria a Segunda Guerra. Eu gosto de pensar assim, quando eu reflito sobre aniversário de igrejas. O momento histórico em que elas nascem, o que se passava no mundo no momento de seu surgimento. E repito, portanto, quando esta igreja nasceu, o mundo vivia um momento de falsa paz. Porque na escuridão, escondido dos olhos dos homens, surgia algo que viria a eclodir na Segunda Guerra. O Brasil entrou na Segunda Guerra em 1944, no ano em que nasceu a Segunda Igreja Batista em Goiânia. O Brasil enviou nas suas forças expedicionárias brasileiras 25 mil soldados, um pouco mais. Conta-nos a história que o Brasil cumpriu as principais missões que lhe foram atribuídas pelo comando das tropas aliadas. Só que não foi com muita folga que os brasileiros assim o fizeram. Nossos soldados conseguiram avançar com muito sacrifício. Houve problemas na preparação, no envio dos nossos homens, e somente lá na Itália, em curto espaço de tempo, é que eles foram treinados e foram equipados pelos soldados americanos. Quem sobreviveu para contar a história, denunciou a não tão amigável realidade das nossas tropas. Na revista Aventuras na História, de 2006, Ferdinando Palermo, que é de Campinas, São Paulo, veterano brasileiro da Segunda Guerra Mundial, e em 2006 ele contava 85 anos, ele deu uma entrevista a essa revista, Aventuras na História, e eu queria que você ouvisse o que ele narrou sobre os nossos soldados. O treinamento que tivemos no Brasil de nada serviu para nós lá na guerra. O armamento era antiquado, a alimentação era péssima, as questões de saúde eram complicadas. Quando chegamos em nosso acampamento inicial na Itália, a primeira coisa que os americanos fizeram foi uma inspeção de saúde. De cara, saíram 6 caminhões cheios de soldados para tomar penicilina no hospital. Eles estavam todos com gonorreia. Havia também muita gente com problemas de dentição. E soldados que antes de ingressarem no exército jamais tinham calçado um sapato na vida. É lamentável, gente, mas a verdade é que o Brasil foi para a guerra sem o mínimo de preparo necessário. E se não fosse pela misericórdia de Deus, poderia ter sido bem maior o número de baixas que nós tivemos. Dos brasileiros morreram 450 soldados, 13 oficiais, 8 pilotos.
total de feridos dos pouco mais de 25 mil enviados foi mais de 12 mil, portanto, cerca de metade de nossas tropas voltou ferida. Eu digo isso para destacar o seguinte: 81 anos se passaram desde que essas coisas começaram a surgir. 81 anos de história desta igreja. E o mundo continua em guerra. Paulo foi quem disse em Efésios 6, verso 12, que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra seres humanos, é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E diferentemente do ocorrido com o exército brasileiro na frente de batalha, a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia precisa estar muito bem preparada para o combate. Ela não pode seguir em marcha sem o devido treinamento, sem as devidas armas, sem se vestir de toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo, conforme Paulo descreve em Efésios 6,13. Nessa luta, o que Deus requer de nós é nada menos do que lutarmos até o ponto, se necessário for, de derramar o próprio sangue, é o que está dito em Hebreus 12, versículo 4. Essa mentalidade, a mentalidade de que nós estamos em guerra, de que nós precisamos estar preparados, ela não pode ser abandonada pelo cristão, pelos crentes em Jesus Cristo, sob pena de sermos humilhados e de sermos destruídos em pleno combate. Hoje é sim um dia de festa, mas esta igreja não pode baixar a guarda frente ao combate que é a vida cristã. Nós temos que nos manter alertas e saudáveis. Cristãos vitoriosos são cristãos saudáveis. Igrejas vitoriosas são igrejas saudáveis. Sem saúde, a tropa perece e a guerra é perdida. Irmãos, não foi por capricho que ao chegarem no campo de batalha na Itália, os soldados brasileiros rapidamente passaram por uma inspeção de saúde e foram prontamente medicados com penicilina pelo exército americano. Sem saúde, a tropa não avança. Crentes e igrejas doentes na frente de batalha se tornam peso para o exército do Senhor em marcha. A triste verdade é que quando o número de combatentes é menor que o número de médicos ou de enfermeiros na linha de frente, cuidando daqueles feridos, as conquistas emperram. Nós ficamos vulneráveis. O inimigo prospera. Irmãos, nós estamos em guerra e nós precisamos ser saudáveis. A pergunta é possível medir a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? Como é que nós podemos aferir a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? Por exemplo, pressão arterial normal é 12/8. A medida ideal para a circunferência abdominal dos homens é de até 94 centímetros. Mulheres, até 80. O nível de colesterol desejável no sangue deve ser inferior a 200. O índice de massa corporal considerado normal para os homens é entre 20 e 26. Para as mulheres, entre 19 e 25. Veja que é possível medir a saúde de uma pessoa. Existem formas de se aferir a saúde de alguém. Mas é possível medir a saúde espiritual de um indivíduo, de uma igreja. Quais seriam as medidas de saúde de uma igreja? Peço que você então, por favor, abra em 1 Coríntios, no capítulo 13, para nós vermos quais são as medidas de saúde
de um indivíduo e de uma igreja. 1 Coríntios 13, nós vamos ler o versículo 13. Assim, diz Paulo, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Você deve ter notado que fé, esperança e amor aparecem nesse versículo. Aparecem e formam uma trilogia divina que compõe a medida de saúde espiritual de um indivíduo ou de uma igreja. Essas medidas de saúde saltam das páginas das cartas de Paulo. Essas medidas formam uma perspectiva abrangente para avaliar a saúde da vida cristã, tanto do indivíduo como de qualquer igreja. Comentando sobre este versículo, um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, Gordon Fee, ele disse assim: estas palavras abrangem toda a existência cristã, à medida que os crentes vivem a vida do Espírito na presente época, esperando o fim. Outro estudioso do Novo Testamento, ele disse que fé, esperança e amor são os elementos centrais, os elementos essenciais, os elementos infalíveis no cristianismo. Saúde espiritual, conforme Paulo ensinou, é nós atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios 4:13. Mas o que significa atingir a medida da plenitude de Cristo? O próprio apóstolo Paulo, sempre que era possível, nas cartas que ele escrevia às igrejas, ele agradecia a Deus pelas igrejas que refletiam estas três qualidades que caminhavam juntas, lado a lado: fé, esperança e amor. Por exemplo, Tessalonicenses. Veja comigo 1 Tessalonicenses 1, versos 2 e 3, e você vai ver Paulo elogiando aquela igreja pela fé, pela esperança e pelo amor, e ao mesmo tempo mostrando-nos que aquela igreja tinha as medidas de uma igreja saudável. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 1, 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, ou seja, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. Quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre todas as igrejas de Deus pela perseverança. A perseverança, ele disse em 1 Tessalonicenses 1:3, é proveniente da esperança. Então Paulo, de novo, aos Tessalonicenses, destaca as medidas de saúde da igreja: fé, esperança e amor. Agora eu quero que você note o seguinte, quando Paulo fala sobre estas medidas. Em primeiro lugar, ele usa o pronome no plural. Juntos, aqueles irmãos, aquela igreja, refletiam fé, esperança e amor. Outra coisa que você observa, especialmente na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, é que Paulo recebe notícias informando a ele de que a fé daquela igreja estava crescendo, ou seja, tais medidas crescem, aumentam. E deve ser assim. Outra coisa, você observa que é por causa dessas medidas que aquela igreja era uma igreja louvável. Por exemplo, a fé, nós vimos, produz o trabalho, produz as obras. O amor
fazia aqueles irmãos se esforçarem. A esperança produzia neles perseverança. Veja que uma igreja sem fé, sem esperança, sem amor, ela não persevera, ela não trabalha e ela não se esforça uns pelos outros. Uma igreja sem fé, um crente sem fé, sem esperança e sem amor, um crente ou uma igreja sem tais medidas é doente. Mas Paulo falou mais sobre isso a outra igreja, Colossenses. Colossenses no capítulo 1, versículo 3 em diante. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, Colossenses, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Fé, esperança e amor. As medidas de saúde da igreja de Colossos. Nós notamos no verso 4 que o amor era repartido entre os outros, indistintamente. A gente nota no verso 6 que a fé nascia da palavra. No verso 5, a esperança era nutrida na palavra. Essa medida de saúde é o que se espera que aconteça com todos os cristãos e em todos os lugares aonde vai o evangelho. Onde o evangelho chega, deve ali nascer fé, esperança e amor. Esta é a medida de uma igreja saudável. Mas tem mais, Efésios capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. E aí ele continua, e lá no verso 18 ele vai dizer assim: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Fé, esperança, amor. Escrevendo aos Romanos, Paulo, ele coloca essa trilogia como forma de se crescer na fé. Está lá em Romanos 5, de 1 a 5. Fé, esperança e amor também aparece na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 5 e 6. E até o apóstolo Pedro parece que via a fé, a esperança e o amor como medidas de saúde. É o que está dito em 2 de Pedro 1, de 5 a 11. Qual é a medida de saúde de um crente? Fé, esperança e amor. Qual é a medida de saúde de uma igreja? Como é que você mede uma igreja? Pela fé, pela esperança e pelo amor. Agora, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo não elogia a igreja por tais medidas. O que Paulo faz escrevendo aos Coríntios é informá-los da falta de saúde deles. Faltava-lhes fé, faltava-lhes esperança, faltava-lhes amor. Corinto era uma igreja doente porque faltava-lhes as medidas de saúde. E aí Paulo, quando escreve primeiro aos Coríntios, Paulo tenta definir o amor. Porque o amor é a temperatura ideal do corpo de Cristo. Você encosta num bebezinho e vê que ele está muito quente, está febril, tem algo errado. Você olha para uma pessoa e vê essa pessoa pálida, desbotada, tem algo errado. Você olha nos olhos aqui por dentro, está branco, não está vermelho. Falta saúde. Paulo olhava para Corinto
e via que não existia amor. A falta de amor é a grande prova de que faltava também esperança e de que faltava fé. Portanto, Corinto era uma igreja doente. E a falta de amor, a falta de fé, a falta de esperança fez com que Corinto vivesse de uma forma muito triste enquanto comunidade cristã, enquanto corpo local de Cristo. 1 Coríntios 13, veja comigo, Paulo vai definir o amor. Só que Paulo define o amor de uma forma inusitada. Paulo define o amor apontando o que de amor não tinha em Corinto. Imagina você definindo para uma pessoa o que é amor, destacando para ela o que nela falta de amor. É isso que Paulo faz. Porque o amor é muito mais do que o que está dito em 1 Coríntios 13, de 1 a 7, a gente sabe disso, mas o que está dito em 1 Coríntios, dos versos 1 ao 7, é o que Paulo detectou, seja quando esteve lá presente, seja através de testemunho de quem por lá passou, e Paulo diz, olha, falta amor pelo seguinte, eles falam as línguas dos homens e dos anjos, mas não amam. Então, esse falatório todo incomoda e irrita, como um sino que ressoa, como o prato que retinha. Eles profetizam. Eles sabem todos os mistérios e todo o conhecimento. Declaram palavras de fé, capazes de mover montanhas, mas não têm amor. Eles são como nada. Eles dão ao pobre ou aos pobres tudo o que têm, eles entregam. E mesmo que entregassem o corpo para ser queimado, eles não têm amor. Nada disso valerá. O amor é tudo aquilo que eles não são, pacientes. O amor é tudo aquilo que eles não conseguem ser, bondosos. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, mas eles são assim, invejosos, cheios de soberba e de orgulho. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. Mas quando eu olho para Corinto, é uma igreja rancorosa. É uma igreja onde a ira flui, jorra dos corações das pessoas. São pessoas interesseiras. O amor não se alegra com a injustiça, mas o que impera dentro da igreja de Corinto é a injustiça. Eles não se alegram com a verdade, eles vivem de mentiras. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Olha a fé. O amor tudo espera. Olha a esperança. O amor tudo suporta. Paulo está fazendo um diagnóstico terrível. Ele está dizendo, Corinto é uma igreja doente. Eu vejo isso porque eu vejo que eles não amam. E eles não amam porque eles não creem, eles não esperam, então eles não conseguem sofrer com o outro, eles não conseguem suportar o outro. Mas eles se ostentam. Eles se ostentam com os meios, eles se ostentam pelos dons que Deus deu para o aperfeiçoamento dos santos, com o objetivo de se amar e de se servir àqueles que vão herdar o descanso eterno em Cristo. Mas eles não se alegram em usar os dons necessariamente, em abençoar os outros. Olha o que Paulo diz no verso 8. O amor nunca perece. Vocês não têm noção disso, o amor não acaba. Profecias, as quais vocês se gabam, elas desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, isto é, Cristo, o que é imperfeito desaparecerá. O que é o imperfeito aqui? Os dons que o homem, hoje imperfeito, precisa para ser edificado. E aí Paulo faz algo terrível. Ele aprofunda
profunda nesse diagnóstico. A partir do verso 11, Paulo começa a descrever o que esse estado de enfermidade causou na igreja. O que esse estado de falta de fé, de falta de esperança, de falta de amor é capaz de produzir na vida de um crente ou de um corpo local, de uma igreja. No verso 11, Paulo destaca a hipotrofia espiritual, ou seja, a falta de crescimento espiritual. Quando não se tem fé, quando não se tem esperança, quando não se tem amor, não se cresce. Porque fé, esperança e amor nos faz crescer. E olha como Paulo descreve essa hipotrofia, essa falta de crescimento espiritual. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino. O que será que Paulo está dizendo aqui? Será que Paulo está dizendo, vocês não crescem, vocês são como menino? Fala enrolado. Já viu como é que menino é? Menino só pensa no que interessa para ele. Se você quer ganhar uma criança, tente entender o que agrada a ela primeiro. Criança gosta de amenidades, de futilidades, de trivialidades, de brincadeiras. E Paulo está dizendo, assim são vocês falam como menino. Vocês pensam como menino. Ou seja, vocês pensam a partir da sua própria experiência. Parece que o mundo todo é definido por vocês, pela experiência de vocês. Vocês são maduros, vocês são limitados, vocês pensam como menino, vocês não crescem. Verso 3 ou 13. Aliás, terceira coisa aqui no versículo 11, vocês raciocinam como menino. Vocês não aprendem a pensar. Vocês não saem da rasura. Aí ele diz, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, quando eu me tornei homem, é isso que se espera do crente, é isso que se espera da igreja. Quando eu me tornei homem, adulto, eu parei de falar como menino. Eu parei de pensar como menino. Eu parei de raciocinar como menino. Eu cresci. Mas além dessa hipotrofia espiritual, Paulo fala no verso 12 da miopia espiritual. Eles não enxergavam adequadamente. Olha o verso 12, diz assim, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Os espelhos eram em metais polidos. Você não via direito. Paulo está dizendo, vocês não enxergam direito, acham que enxergam. Mas nós só vamos enxergar verdadeiramente face a face. Quando vimos Cristo face a face, portanto, o que vocês deveriam fazer já era querer enxergar Cristo pelo que Ele é, segundo o que as Escrituras revelam sobre Ele. Mas não, vocês se contentam com essa miopia espiritual. Além da hipotrofia, da falta de crescimento, além da miopia, de não enxergarem adequadamente, Paulo fala da microcefalia espiritual. Eles tinham um sério déficit espiritual. Verso 12, ele diz, agora conheço em parte. Eu só vou conhecer plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido em Cristo, na glória. Mas vocês se contentam em ter essa cabeça pequena. Irmãos, as medidas de uma igreja saudável, a fé, a esperança e o amor fazem-nos crescer. Tira-nos das coisas de menino. Faz-nos enxergar a vida com os olhos de Cristo. Faz com que a nossa cabeça pense os pensamentos que são do alto e não os da terra. Agora, o que significa na prática essas três medidas? O que significa ter fé, ter esperança e ter amor? Como é que a gente obtém tais medidas? Eu quero concluir falando disso.
Não há dúvidas de que fé, esperança e amor definem saúde. Mas como é que se obtém tais medidas? A medida da fé, em primeiro lugar. A fé se agarra à palavra de Deus e nessa palavra confia para agir. Abra comigo em Hebreus 11, por favor, e veja o que está dito lá. Hebreus 11, a partir do verso 1. O autor diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. E aí eu sempre fiquei encafifado do porquê do versículo 3 do capítulo 11. Por que o versículo 3 do capítulo 11? Porque o capítulo 11 é sobre o quê? A galeria dos heróis da fé. Se você ler os versículos 1 e 2, pular o 3 e continuar no 4, você vai descobrir que não faz falta o verso 3. Eu sempre fiquei encafifado, até que um dia, uma luz. Veja que os versos 1 e 2, o autor falou que fé é certeza, é prova. Pela fé os antigos receberam um bom testemunho. E aí a partir do verso 4, começando por Abel, eles vão falar sobre como os piedosos homens e mulheres de fé, como é que eles agiram e romperam em fé. Só que o verso 3 aqui está colocado para explicar para nós que fé não é fé na fé. É fé no que a palavra de Deus revela a nós. E aí o autor diz, pela fé, verso 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É a palavra revelada de Deus, é o que sai de Deus para o homem, que define o que é real, o que é verdadeiro. Oh, irmãos, e nós vivemos um dia na história da igreja tão triste, onde as pessoas vivem de experiências com Deus, e tantas vezes experiências estas que nada têm a ver com a revelação das Escrituras, e quando as experiências e os desejos delas são confrontados com as Escrituras, sabe o que eles dizem? Não, isso aí é porque a Bíblia foi escrita para um outro período. Aí a gente destrói as Escrituras. E vem o autor de Hebreus e deixa muito claro, quando Abel agiu pela fé, Abel agiu pela palavra que Deus disse a ele, a mesma palavra que foi dita e o universo se fez. Quando Abraão agiu pela fé, ele agiu pela fé naquilo que Deus revelou a ele por palavras, as mesmas palavras que, tendo sido ditas, criou tudo que há. Então não leia a galeria dos heróis da fé sem levar em conta de que esses homens e mulheres sempre agiram pelo que viram ou ouviram ser dito, a revelação das Escrituras. E hoje, nesses últimos tempos, Deus nos fala pelo Filho, conforme o que está escrito, preservado nas Escrituras. A Bíblia é o que faz nascer fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Uma igreja saudável, uma igreja que tem a medida certa, é uma igreja que promove fé. E essa igreja só vai promover fé na medida em que ela abrir os oráculos de Deus, as Escrituras sagradas. E em vez de falar de suas experiências, em vez de falar da política, em vez de querer pintar o cenário brasileiro ou mundial, você extrai das Escrituras e traz para o povo. Essa palavra produz fé, essa palavra sustenta a fé, essa palavra traz saúde, se for extraída das Escrituras. Não há outra forma de você produzir fé. Não é pelo entretenimento. Não é através de coisas que a igreja tenta inventar para tentar fazer as pessoas se sentirem-se bem e
confundem esse sentir bem com fé. Isso não é fé. Fé é aquilo que nasce do meu contato com a palavra revelada de Deus a mim. Olha o que João Calvino disse sobre esse texto de 1 Coríntios 13, quando fala fé, esperança e amor. Calvino diz assim: fé, em 1 Coríntios 13, verso 13, é aquele conhecimento de Deus e da vontade divina que nós obtemos através do ministério da pregação da igreja. Irmãos, a fé nasce, é obtida do conhecimento da vontade divina que nós só obtemos através do ministério da palavra de Deus. A igreja precisa da palavra porque só a palavra produz fé. A medida da fé, ou a vida medida pela fé, é aquela que se regozija na palavra de Deus. A fé nos faz confiar em Deus, a fé nos faz agir segundo a vontade de Deus na Bíblia, e assim o faz, fazendo com que a gente arranque dos outros admiração. Se você ler Hebreus 11, de 32 a 39, você vai ver sendo dito que pela fé aqueles homens e mulheres conquistaram, praticaram, alcançaram, apagaram, escaparam. E observem os verbos que estão aqui em Hebreus 11, de 32 a 39, todos verbos de ação, verbos que descrevem atitudes tais, que lá no verso 38 de Hebreus 11, o autor diz assim: o mundo não era digno deles. Eram homens e mulheres de fé. E o texto termina no verso 39, dizendo que todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. Festa. Segundo foi dito lá no versículo 3 do capítulo 11 aqui de Hebreus. Fé que nasceu do encontro com a palavra de Deus. A igreja precisa da palavra. Essa igreja precisa valorizar seu pastor nesse quesito. Ele com Deus, oração e palavra. A palavra é o que vai produzir fé. A palavra é o que vai nutrir a fé. E como nós vivemos dias difíceis, escassos de palavra de Deus, escasso das escrituras, escasso do conhecimento bíblico. Então a fé, ela nasce desse conhecimento de Deus e da vontade divina que a gente obtém pela palavra. E a esperança, a medida da esperança. A fé se agarra à palavra da Bíblia. A esperança se firma na felicidade futura, aguardando pela fé o cumprimento da vontade de Deus. A esperança é aquela alegria que brota da fé. Deus disse, Deus revelou, Deus demonstrou. Então agora, com base nisso que eu creio, no que eu creio, começará a produzir em mim alegria, e essa alegria vai sustentar a minha fé. Por exemplo, Hebreus 12. O autor diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. O que foi que manteve Jesus firme? A esperança. A alegria que lhe estava proposta, alegria essa que era fruto daquilo que ele cria ser do Pai para ele, a obra que ele viera para fazer. Então a fé na obra do Pai para a vida dele, a fé no que o Pai tinha dito que ele deveria fazer, produziu essa alegria, essa esperança, e isso fez ele prosseguir.
João Calvino, de novo, falando de esperança, em 1 Coríntios 13, ele diz assim: a esperança nada mais é do que a perseverança na fé. É você perseverar. E aí Calvino diz: quando tivermos crido na palavra de Deus, a esperança nos fará perseverar até o cumprimento das promessas de Deus. Portanto, assim como a fé é a mãe da esperança, a esperança é que sustenta a nossa fé, de modo a não desfalecer. Fé e esperança são fundamentais para a vida da igreja, irmãos. A fé nos faz agir segundo a palavra, e a esperança nos faz perseverar com alegria e fé. E aí vem a medida do amor. O amor é coisa rara hoje em dia, gente. Sim, existe uma variedade de manifestações carnais, mundanas, que as pessoas descrevem como amor, mas o amor bíblico, o amor genuíno, é um commodity raro hoje em dia. O amor, conforme está dito aqui em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, sem amor à vida, e qualquer igreja adoece. Aliás, a falta de amor já atesta a doença. Agora a pergunta que fica é a seguinte: por que que o amor bíblico se tornou uma commodity rara nos nossos dias? Por que que o amor bíblico está desaparecendo? Eu fico vendo as pessoas dizendo o tempo todo algo mais ou menos assim: olha, hoje em dia falta tanto amor no mundo. Sim, falta amor. Mas é curioso que Jesus, lá em Lucas 18, de 7 a 8, quando ele disse sobre o fim dos tempos, ele não disse que faltaria amor. Ele disse que faltaria fé. Ele disse assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Sabe por que falta amor, gente? Porque não existe fé. Ou não existe fé da forma bíblica. Fé na palavra de Deus. Porque quem tem fé, quem vive na esperança do cumprimento da palavra de Deus, ama da forma bíblica. Lendo Efésios 6, 23, certa vez eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha notado isso. Paulo, terminando a carta, no capítulo 6, verso 23, ele diz: paz seja com os irmãos, e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que que o amor acaba nas igrejas? Porque acaba a fé. Sabe por que que o amor acaba no coração da gente? Porque acaba a fé. Sabe por que que o amor acaba nos casamentos? Porque acaba a fé. Fé nas revelações das Escrituras. Fé naquilo que Deus diz ser o certo, o errado. Fé naquilo que Deus descreve como o apropriado, o devido. Fé naquilo que Deus diz que está fazendo e fará. Fé naquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Quando a fé desaparece, acaba o amor. Porque só consegue amar quem tem esperança no coração, gente. E a esperança murcha quando a fé acaba. E como é que o amor é fruto de fé? O amor, diz João, lança fora o medo. O medo de servir as pessoas. A gente tem medo de servir, porque a gente no fundo pensa: se eu servir, quem vai me servir? A gente tem medo de andar a segunda milha, como Jesus manda a gente andar, porque a gente pensa: se eu andar uma segunda milha, quem vai fazer justiça? Se eu perdoar, quem vai punir? Se eu permanecer paciente, a pessoa não muda. E aí a gente fica com medo.
medo de ser paciente, medo de ser perdoador, medo de andar segunda milha, medo de servir, medo de fazer o bem sem olhar a quem. E aí vem o apóstolo e diz: o amor lança fora o medo, porque o amor crê na promessa de que Deus nos ama. Uma vez eu falava para jovens, e eu falei da necessidade que a gente tem de morrer para nós mesmos e viver pelo outro, como Jesus nos ensina. E aí, terminada a palestra, eu abri para perguntas e um jovem lá atrás se levantou e falou assim: pastor, como o senhor descreveu, parece-me que eu não posso amar a mim mesmo, e se eu não me amar, pastor, quem é que vai me amar? Aí eu disse a ele: porque Deus amou você, fulano, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que se você nele cresce, você não perecesse, mas tivesse vida eterna. Em outras palavras, Deus já te amou e já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agarre-se com fé a isso, nutra sua esperança nessa verdade, e você vai conseguir amar como deve amar. Se ninguém te amar, Deus já te ama. Se justiça não for feita, na cruz ela já foi feita. Quando a gente perde a fé nessas revelações de Deus, quando a nossa esperança vai embora, a gente para de amar, e aí a gente começa a negociar com as pessoas. A gente faz o bem enquanto nos fazem o bem, a gente é amigo enquanto nos é conveniente. A gente dizima enquanto o pastor nos faz bem. A gente gosta da igreja enquanto ela nos serve. E vem o apóstolo e diz: o amor lança fora o medo. E se lança pelo outro, no cuidado do outro. Esse amor é fruto de fé, é fruto de esperança. Então deixe-me ilustrar para você. Cada igreja, cada crente é uma lâmpada. O soquete onde essa lâmpada é ligada é a nossa fé, que se agarra à palavra. A energia que vem para a lâmpada através do soquete é a esperança. E aí, quando você coloca a lâmpada nesse soquete, alimentada por essa corrente de esperança, a luz acende. Essa luz é o amor. Então, quando você olhar para uma igreja, para olhar para uma pessoa e você não vir ali amor, saiba que não tem soquete, ou está com defeito, ou não tem corrente de esperança. Para que a luz se acenda, para que o amor reine, é preciso da palavra que produz fé, que gera esperança, que nutre a fé, e isso tudo conectado faz o amor. Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, 81 anos depois, e eu quero agradecer de coração o privilégio, pastor Zé Humberto, de me convidar para pregar aqui. Esta que é a primeira igreja evangélica na nossa cidade. Vocês carregam essa responsabilidade. Vocês carregam esse privilégio. 81 anos depois, e nós estamos em guerra ainda. Precisamos ser saudáveis. Falta de saúde não vai permitir que sejamos treinados. O treinamento depende da saúde, a condição para nós manusearmos o armamento depende da saúde, a disposição para o enfrentamento, para o cumprimento da grande comissão depende da saúde. E a saúde é medida pela fé, pela esperança e pelo amor. A gente precisa produzir e propagar fé, revigorar e repartir esperança, cultivar e compartilhar amor. E a minha oração
para esta igreja é que vocês sejam uma igreja conhecida como um lugar de fé, de esperança e de amor. Uma igreja saudável. Deus abençoe vocês com paz. Deus querido, em nome de Jesus, abençoe esta igreja tão querida. Com fé, com esperança e com amor. Abençoe este pastor, pastor Zé Humberto, sua família, seu ministério. Abençoa-o com fé, com esperança e com amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um tempo atrás, quando o pastor Arildo Mota, aqui numa reunião, me disse que o pastor Leandro Peixoto estava sendo convidado para o pastorado da Segunda Igreja Batista, eu me alegrei bastante, porque eu sei que a presença dele aqui em Goiânia iria enriquecer os púlpitos das igrejas evangélicas de Goiânia. Então eu louvo a Deus que ele esteja aqui. Nós temos nos encontrado algumas vezes, recentemente tivemos uma reunião da liderança da editora Fiel lá na igreja dele, e depois ele veio para cá. Alguns eventos que vão acontecer aqui em Goiânia no ano que vem, a gente está junto, participando. Ele toda sexta-feira, 6h30 ou 6? 6h30. Uma hora mais cedo, né, Eduardo? Toda semana os homens lá têm uma reunião de oração. Nós somos uma vez lá, Eduardo e Agamenon. E nós tivemos o nosso café hoje. Foi muito abençoado. A gente está aguardando o momento para um sábado receber os homens da sua igreja aqui e a gente servir esse café. Obrigado, pastor Leandro. Obrigado, Cristiane, Samuel, Isabel. Seu irmão? Leonardo. E a cunhada. E o neném, muito obrigado por vocês terem vindo. Também quero agradecer a presença da minha mãe, que mais uma vez está conosco. Meu irmão que está lá atrás, José Vicente, a esposa dele, a Júnia. Davi, nosso amigo, Karina. Davi continua nos abençoando, viu, gente? E o André está aqui, Davi, o mestre de obra que tanto nos ajudou. Bom receber você. Você só não pode me perguntar se tem mais alguma coisa para reformar, André. Senão eu vou ter que aumentar a dose do remédio. Mas é bom receber você aqui, viu, André? E a esposa? Ana Maria. Eu lembro o nome, muito bem. Também é o Sebastião, marido da Tânia, que está ali. Bom ver você aí. Todos os visitantes que estão aqui nessa noite, muito, muito, muito obrigado mesmo. E tem mais amanhã, estamos começando. Então deixa eu resumir rapidamente. Amanhã vamos começar 8h30 com o café da manhã. Você não precisa tomar café em casa, vem para cá. 8h30. Quando for 9h30, teremos o segundo culto. Pastor Ednei Reolon, pastor da Igreja Metodista Central de Goiânia, estará pregando. E após, mais ou menos meio-dia, acredito que não mais depois que isso, teremos um almoço aqui. Por isso que nós alugamos uma tenda. Quero lembrar aos irmãos que amanhã não tem jeito de colocar o seu carro no estacionamento, tá? E então, pela manhã, teremos o café, 8h30, o culto às 9h30 e teremos o almoço. E quando for à noite não, às 18 horas, teremos o último culto. Pastor Marcos. Aliás, os dois preletores de amanhã estão viajando. Um está para São Paulo, outro está para Fortaleza. A Igreja Cristã Evangélica Liderança está tendo um fórum de líderes em Fortaleza, Ceará, e é bem provável que tanto o pastor Ednei quanto o pastor Marcos estejam voando, um de São Paulo e outro de Fortaleza para cá. Então, esses são os avisos da nossa programação. Amanhã você está convidado
e também podem convidar quantas pessoas você quiser para estar aqui no dia de amanhã, para comemorar conosco, para render graças ao Senhor por mais um ano de existência dessa igreja, que é a primeira igreja evangélica de Goiânia. E a Igreja Cristã Evangélica Central de São José dos Campos é a primeira igreja evangélica de São José dos Campos. Só que eles completaram 101 anos, 20 anos mais velha que a nossa igreja. Muito bem, vamos ouvir mais uma vez o coro Mensageiros da Paz e logo em seguida nós estaremos encerrando e vamos para o bolo. Aniversário tem que ter bolo, não tem? Tem um bolo e um refri esperando a gente ali no pátio. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.
Que bênção, não? A Igreja Memorial Batista de Brasília tem 6 corais, veio só um aqui. Enriqueceram bastante o culto. Muito obrigado pela disposição de vocês. Quem serve a Deus conhece as recompensas de Deus. Amém? Pastor João Joaquim, por favor, vem aqui fazer a oração final, aqui no púlpito, por favor. Então, terminou o culto, você tem essa porta e tem aquela porta. Não saia por aquela porta que lá não tem bolo, tem a rua. Ali tem um bolo, tem um refrigerante, vamos conversar, vamos confraternizar. Pastor, por favor, aqui. E alimentação é para isso, não é? Para a gente nutrir o organismo e ter momento de confraternização. Como eu sei que todo mundo aqui está dentro daquelas medidas que o pastor falou, os homens e as mulheres da cintura, então para que preocupação? Não precisa, tá bom? O senhor vai orar e vai impetrar a bênção e logo em seguida nós vamos para o pátio lá. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Amanhã, 8h30, espero você para o café, 9h30 o culto. Graças te rendemos, Senhor Deus e Pai, pelos 81 anos de aplicação na tua obra, por esta igreja que o Senhor chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, pela vida de tantos que passaram por aqui, muitos que já se encontram com o Senhor na igreja triunfante no céu. Louvamos-te, ó Deus, por esta noite abençoada, pela presença do teu servo que trouxe esse substancioso recado vindo da parte do Senhor, falando sobre o amor, a fé e a esperança. Louvamos-te, ó Deus, por essas características que devem ocupar lugar de prioridade na nossa vida cristã. Sejas conosco, ó Deus, que outros tantos anos o Senhor esteja abençoando e produzindo crescimento para a tua honra e glória, até a vinda do Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, receba a nossa gratidão por esta noite abençoada e por tudo que aconteceu até o presente momento. Louvamos-te pelo coral, louvamos-te pela vida de cada pessoa em nome de Jesus. Que a graça salvadora de Cristo Jesus, o amor sempre insondável de Deus, nosso Pai eterno, a comunhão e as divinas consolações no Espírito Santo sejam convosco e conosco permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e fala para ela: vamos para o pátio, vamos comer bolo.